Graça e paz, amados irmãos. O que vem a ser Nefilim? A palavra Nefilim não significa, não se traduz por gigante. Isso é um erro muito grande. A palavra Nefilim se traduz literalmente por caído, porque a palavra Nefilim é plural de Nafal. Nafal significa literalmente caído, ou eles caíram, abismados, alguém que se encontrava numa posição, num lugar alto e que agora se encontra numa região baixa, num lugar baixo. Então, Nafal, de quem a palavra Nefilim é plural, significa caídos. Eles caíram. Quem estava no alto caiu para baixo. Quem estava numa posição superior veio até a inferior. Ok? Esse termo ele é encontrado em Gênesis capítulo de número 6, onde muitos equivocadamente traduziram por gigantes, trazendo uma confusão muito grande por não aceitarem o fato de que os anjos geraram filhos com as mulheres. E eu quero ler esse texto com vocês. Em Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao 4, diz assim: E quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, ou Binai Elohim, em hebraico, que significa literalmente os filhos de Deus, ok? Só que esse termo filhos de Deus se referia aos anjos e não aos homens. Binai Elohim se refere a anjos e não a homens. Tanto é que o mesmo termo ele é usado no livro de Jó, no capítulo de número 1, no versículo de número 6. Jó 1, 6. Quando diz: Num dia em que os filhos, ou Binai Elohim, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yehowa, sucedeu vir também entre eles Satanás, o adversário. Logo, esse termo, Binai Elohim, traduzido aqui como filhos de Deus, se refere aos anjos e não, de maneira nenhuma, a gigantes. Ok? Então, voltando para Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens, ou viram os anjos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então Yehowa disse: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem por causa do seu errar. É ele carne. Portanto, seus dias serão 120 anos. Ora, olha que interessante. Naqueles dias estavam os nefilins, ou haviam os nefilins na terra, ou seja, haviam os caídos na terra. Então aqui nós vamos encontrar dois grupos de anjos. Um grupo que já estava caído, em que a Bíblia não relata, ou não retrata, ou não explica o porquê dessa queda. E um outro grupo que veio a cair depois. Olha só. Ora, naqueles dias estavam os caídos na terra. E também depois. Veja bem, então havia um grupo de caídos na terra e também depois houve um segundo grupo de caídos. Quando foi que surgiu esse grupo? Quando os filhos de Deus, Binai Elohim, os anjos de Deus, conheceram as filhas dos homens, se relacionaram, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Então esse segundo grupo de anjos também vieram a se tornar nefilins, caídos, ou nefilim, caídos. Por quê? Porque eles tiveram relações com as filhas dos homens, e com isso caíram. Perderam a sua posição. Estes filhos, os filhos destes caídos, destes anjos, vieram a ser os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama,
os tidos heróis, como você vê naqueles contos gregos. Então, os filhos dessa relação entre anjos e mulheres não são gigantes, como muitos dizem. Não que não houveram gigantes, houveram também gigantes. Mas aqui o termo Nefilim se refere a anjos caídos, ou anjos que caíram por terem gerado filhos com as mulheres. E estes filhos não se tornaram gigantes, se tornaram valentes que houve na antiguidade, varões de fama, seres híbridos que com certeza tinham poderes e força sobrenatural, sobre-humana. Ah, mas é impossível que um anjo gere filhos com mulheres. Isso é uma mentira. Por que é uma mentira? Aqui mesmo em Gênesis nós vamos ver uma história aonde houve ali o resgate de Ló e de sua família das terras de Sodoma e Gomorra, e os anjos que foram enviados para lá quase foram estuprados pelos moradores daquela cidade. Olha só, Gênesis capítulo de número 19. Versículo 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis que agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou, insistiu com eles, e vieram com ele e entraram na sua casa. E fez-lhes banquete e cozeu bolos sem levedura, e eles comeram. Veja bem, esses anjos até comeram, lavaram os pés. E antes que se deitassem, quer dizer que os anjos também iam dormir, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos, ou seja, para que tenhamos relações sexuais com eles, como outras traduções trazem claramente. Então, se esses anjos, ou se todos os anjos fossem espíritos, no sentido material, como as igrejas evangélicas pintam, ou como as tradições nos foram transmitidas, eles nunca poderiam correr o risco de serem violentados, de serem abusados sexualmente. Então, pelo fato de aqui eles correrem o risco de terem sido abusados sexualmente, quer dizer que eles eram materiais. Tinham carne também. Por isso que lá em Gênesis capítulo 6, realmente, se aqui eles podiam ser estuprados, porque lá em Gênesis 6 eles não podiam coabitar. A igreja traz um mito de que os anjos são assexuados, ou seja, como se eles não tivessem genitália, como se eles não tivessem órgão genital. Só que isso é um grande equívoco, porque a própria Bíblia, no livro de Zacarias, fala de anjos mulheres. Vocês sabiam disso? Olha só. Zacarias 5, versículo 9. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram agitando o ar com suas asas. Ou seja, mulher de asa, anjo mulher. Pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Logo, entre os anjos,
Haviam anjos homens e mulheres. Ok? Haviam anjos homens e mulheres. E como se saber se eram homens e mulheres? Possivelmente pela sua aparência, pelo seu físico. Por conta das suas partes íntimas. Não teria um outro sentido, um outro jeito para isso. Ok? Não teria. Inclusive, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que Judas falou sobre isso. Judas, o irmão de Jesus, penúltimo livro da Bíblia, ele diz o seguinte, olha, sobre essa questão. Judas capítulo 1, só tem um capítulo, né? Versículo 5 até o versículo de número 7. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram seu principado, ou seja, sua condição primária, mas deixaram a sua própria habitação, os céus, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo do grande dia. Assim como, ou seja, do mesmo jeito, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles anjos que deixaram sua habitação, e ido como eles, atrás de outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Quando foi que os moradores de Sodoma e Gomorra foram atrás de outra carne? Qual era essa outra carne? Uma carne diferente da deles. Ele está se referindo justamente ao momento em que os moradores de Sodoma e Gomorra tentaram estuprar os anjos. E ele faz uma comparação assim como, ou seja, Sodoma e Gomorra fizeram como os anjos de Gênesis 6. Eles não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, vieram para a terra, se relacionaram com as mulheres, geraram filhos, e esses moradores de Sodoma e Gomorra tentaram estuprar esses anjos, tentaram violentar esses anjos. Assim como os anjos vieram e tiveram relações com as mulheres. Agiram da mesma maneira. Os anjos vieram e geraram filhos com as mulheres, e agora os homens queriam estuprar, ter relações sexuais com os anjos. E aqueles anjos, se foram homens atrás deles, se esses anjos eram masculinos, eles correram risco de sofrer um abuso homossexual. Mas se aqueles anjos fossem mulheres, poderia ter sido mais lógico os moradores de Sodoma e Gomorra, tendo sido atraídos por sua beleza, tentarem estuprá-las, caso esses anjos fossem mulheres. Ok? De uma maneira ou de outra, você percebe que estes anjos, eles podiam ter relações sexuais, tanto sofrer abuso quanto abusar de um ser humano, sexualmente falando. Então, em Gênesis capítulo de número 6, os caídos ali, o Nefilim, né, os Nefilins, vamos dizer assim, eles já estavam na terra, e houve um segundo grupo que se formou após a queda. A queda é essa que diz respeito à relação sexual entre anjos e mulheres, que deram origem a seres híbridos, que foram os valentes da antiguidade, os homens de fama, renomados. Assim como nós vemos nos contos gregos, onde os deuses vinham e tinham relações com as mulheres e geravam seres híbridos, meio divinos, meio humanos, que tinham grande força, tudo mais. E essa relação possivelmente tenha se estendido também em outras culturas, onde tinha aí os contos do Minotauro, e tantos outros, que você vê que há ali há seres híbridos, né? Você vê mistura de homem com elefante, mistura de homem com lobo, como no caso dos egípcios, com águia, enfim, com outros seres.
possivelmente isso também tem acontecido, porque se os homens geraram seres híbridos, meio humanos, meio angélicos, eles também podiam ter gerado seres meio angélicos, meio animais. Essa possibilidade não é excluída. Não é excluída. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui para você é que o termo Nefilim, de Nafal, significa literalmente caídos. E que em Gênesis 6 havia um grupo de caídos que já estavam na terra. E também depois se formou um segundo grupo, composto por aqueles que tiveram relações com as mulheres e geraram filhos híbridos, uma raça híbrida de seres humanos, possivelmente aí com poderes sobrenaturais ou força sobrenatural. Beleza? Então é para desmistificar isso. Alguns dizem, mas Jesus Cristo falou que no céu nós nem casaríamos, nem nos daríamos em casamento, mas seríamos como os anjos no céu. Daí eles tiram a ideia de que os anjos no céu não têm o órgão genital, mas na verdade é que não tem relação sexual. E é uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. O ser humano tem que vencer a natureza e se tornar como um anjo, em castidade. Mas isso vai dar margem para a próxima pregação. Ok? Deus abençoe sua vida e fique na paz.